hoje a gente conversa com o Júnior MP3, ele que leva no nome o projeto que há 18 anos ajuda crianças e adolescentes da periferia de Teresina. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Carla. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que você faz parte da minha história, né? Aí não sabia não. Quando a gente fala do MP3, de tantas histórias juntos que tivemos aqui durante esse meu tempo aí de apresentadora de TV, já falei tanta coisa de vocês. Na verdade, essa casa aqui é uma casa... a gente nasceu praticamente aqui dentro, né? Essa casa é a casa de vocês, Acolhedora, é a casa de quem está em casa, é muito acolhedora. E a Meio Norte ela tem um papel fundamental nesse processo todo do MP3, né, Júnior? Pois é, Carla, por incrível que pareça, há muita coincidência na sua fala e no que eu vou falar também. A gente, quando começou o movimento pela paz na periferia, quase ninguém acreditava, porque a opção da gente é trabalhar com os jovens de gangue. Então a imprensa, a nossa imprensa piauiense, ela acreditou na gente. E a Casa Meio Norte, aqui, essa casa que a gente vê constantemente, um abraço, São José Osmando, né? Maravilhoso, nosso é uma figura exemplar, Ave Maria, é um pai pra gente, né? É, maravilhoso. E a gente estava aqui constantemente, e quando as pessoas jogavam pedras e tudo, a TV Meio Norte fazia o contrário, mostrava o exemplo que a gente estava tendo, o trabalho da gente. Todos os programas a gente rodou aqui, né? Até parecia que a gente já era funcionário da casa. A gente quer agradecer ao Paulo Guimarães, ao Grupo Meio Norte. Ao Grupo Meio Norte, a Lívia Guimarães e Teresina sempre foram muito solícitas. É uma TV regional e abriu muito espaço para a gente. Mas eu quero ser justo também com os outros meios de comunicação que fizeram a mesma coisa. Só que essa aqui é regional, então tinha mais programas que a gente podia participar. Mais visibilidade também. Pois é, vocês, mais visibilidade, né? Com certeza. E a forma carinhosa com que vocês nos tratam, né, até hoje, que vocês recebem a gente. E a figura do José Osmando, pelo amor de Deus, né? Quando a gente liga para ele atende na mesma hora, Ave Maria. Eu queria, inclusive, que você contasse para o público que está assistindo agora a gente aqui ao nosso programa, um pouco da história do projeto MP3, o movimento pela paz na periferia. A criação do projeto tem muita relação, inclusive, com a tua história de luta, né, Júnior? Tem como uma história de vida, né? Eu costumo resumir minha história dizendo o seguinte: Deus me quebrou todinho para que hoje eu fosse essa pessoa, né, fazendo esse trabalho. Mas minha vida foi muito complicada, né? Fui um menino que comecei a trabalhar cedo. Meu pai me violentava muito, né? Passei por violência doméstica. Fiz tudo que você possa imaginar na vida para poder sobreviver, pedir esmola, ia para casa dos outros para pedir comida. Por isso que a gente nunca deve julgar os outros, né, Júnior? Com certeza. A gente não sabe o que as pessoas passam. Não. E aí, assim, eu achava que minha vida nunca ia mudar, pelo contrário, só piorava a minha vida. E um dia, desses dias mais tristes da minha vida, quando fui agredido, estava ensanguentado, sabia que Deus não existia, que se existisse eu não estava naquela situação. Eu olhei para o negócio azul lá e disse assim: se minha vida mudar, a partir de hoje, a partir do momento que minha vida mudar, eu vou passar minha vida toda ajudando pessoas que passam pela mesma situação que eu. E por incrível que pareça, eu sou milagre. Eu recebi o milagre, na verdade. Minha vida mudou da água para o vinho. E a partir daquele momento é que eu venho fazendo esse trabalho. Já fui educador de rua pela Pastoral do Menor, já fui do Movimento Nacional de Meninos de Rua, fui conselheiro tutelar, já dirigi o SEM. E aí agora nós temos o Movimento pela Paz na Periferia, que foi construído com essa ideia de ajudar os outros. Porque julgar é fácil, né? Julgar é fácil, você não sabe. É muito fácil a gente julgar a vida do outro, né? E a gente nunca sabe. Nunca sabe a situação. E a gente tem que olhar, inclusive, para aquelas pessoas que pedem esmola, para aquelas pessoas que precisam da gente, que elas não estão ali porque elas querem. Agora, Carla, tem uma coisa importante na minha vida. Sempre apareceram os anjos. Toda vez que eu estava no fundo do poço, apareciam pessoas para me ajudar. E aí aquela vontade de desistir era grande, mas as pessoas, elas me elevavam. Eu vou contar um fato que eu acho interessante. A gente, inclusive, está falando sobre a questão do medo e fobia. Eu estava ouvindo, eu estava com a cabeça baixa, você viu lá. Eu vi que você estava todo o tempo cabisbaixo. Estava pensando na minha vida, fazendo reflexão na minha vida, porque eu tinha fobia do meu pai, para começar. Sim. Assim que ele chegava em casa, de longe, menos, né? De longe eu já sentia, era uma tristeza muito grande quando ele estava dentro de casa, né? E eu passei por muitas situações que fez com que hoje eu me tornasse esse ser humano um pouco melhor. Ainda não estou do jeito que Deus quer, mas eu estou me melhorando para que eu pudesse fazer esse trabalho. E eu lembro que eu estudava no liceu, eu ia a pé, eu estudava na Universidade Federal, eu ia a pé. E um certo momento que eu precisei fazer o pré-vestibular, tinha uma figura chamada Jesus lá do SESC.
Sim. Eu aproveitei o nome dele, que era Jesus, eu estou contando essa história porque a gente se virava nos 30. Nos 30. Eu falei, Jesus, então ele vai fazer um milagre para mim. Eu cheguei para ele, se o seu nome é Jesus, me faça um milagre. Ele, que milagre? Me deu o pré-vestibular de graça porque eu não tenho condição de pagar. E ele foi e disse, não, você vai estudar de graça. Mas eu precisava comer, né? Então eu dei uma voltinha, pensei, respirei e voltei. Mas tem outro problema. De novo, eu preciso comer. Você pode me dar alimentação? Eu vou lhe dar alimentação. Então eu fiz o pré-vestibular de graça no SESC. Muito obrigado, Senhor Jesus. Comia no SESC. Os anjos aparecem, como né? sempre. Passei no vestibular, dormi com o jornal debaixo do braço 3 dias, porque eu não acreditava que era eu, porque minha autoestima era muito baixa. Muito baixa. E quando eu terminei o curso de História na universidade, eu perguntei para Deus, o que eu devo fazer para pagar essa dívida? Ele falou, cria um pré-vestibular para negros e pobres. E nós criamos um pré-vestibular para negros e pobres junto com o Frei Leandro, da paróquia da Pissarra. Sim. Então, assim, toda a minha vida, todo o movimento que eu tenho é exatamente por tudo que eu já passei. As pessoas perguntam, como é que tu tem facilidade de conversar com os meninos, entender os meninos? É porque eu já passei, eu sou ele. Você sentiu na pele isso, então assim, você vivenciou tudo isso na tua pele. Tudo. E é muito interessante, um dos trabalhos que vocês executam lá, que é o de reciclar computadores e de pôr ali, se for preciso, inclusive, revender esses computadores por preços abaixo do mercado, tornando a tecnologia muito mais acessível. Tem um Cine Periferia também, que é um dos trabalhos que são executados pelo MP3 e que já foi até premiado. 2012. Né? Então é tanta coisa que se faz. Pois é, e aí, Carla, tem uma coisa, a gente estava falando de fobia, estava falando de depressão, essas coisas todas. Eu, quando eu era adolescente, tentei suicídio 2 vezes. Olha aí, tá por fome, primeiro foi por fome, depois porque eu queria me matar, eu queria desaparecer. Meu pai me espancava, não queria sumir. Mas toda vez que eu fazia um movimento desse, parece que tinha um anjo dizendo, não pode ser agora, espere que sua vida vai mudar. Eu não acreditava. Você tem um propósito aqui. Né? Pois é, mas eu não acreditava. Eu não acreditava porque era muito sofrimento. A minha situação era tão complicada, e hoje meu pai já é falecido, mas antes dele falecer, a gente fez as pazes, mas eu tinha vontade de matar meu pai. Mas você conseguiu perdoar ele? Com certeza. Primeiro a gente tem que fazer a parte da gente, a né? parte da gente. E aí a situação era tudo complicada. Então, assim, hoje eu consegui entender com facilidade, o trabalho da gente tem êxito, porque a gente passou por isso, consegue sentir no outro essa realidade. Nós temos uma equipe muito boa, né? O MP3 é a melhor equipe que possa ter para fazer um trabalho social. Eu sou uma figura pequena diante da equipe que eu tenho, né? Eu sou só o maestro, mas os músicos são eles é que fazem a melodia do nosso trabalho, que executam e executam bem. Muito eu faço bem. a menor parte, eles fazem a maior parte. Minha equipe é excelente. Ganho mal, fico desempregado, passo necessidade, mas eles estão ali juntos. Não deixam o trabalho, né? Eles não deixam o trabalho de jeito nenhum. Um abraço especial para toda essa equipe. Aí eu amo minha equipe, gente. Olha, os que passaram, os que estão e os que vão sair. Todo mundo, pra gente, eu tenho uma equipe maravilhosa. As pessoas dizem assim, o trabalho do Júnior e do MP3 é ótimo. Não, o trabalho da minha equipe. Eu sozinho não faço nada. A gente tem sempre que trabalhar de uma forma que a gente reconheça o trabalho do próximo, né? E que a gente também trabalhe de uma forma horizontal e não vertical. Eu sempre costumo fazer isso por onde eu passo também, porque a gente precisa trabalhar dessa forma, ajudando os outros, nos ajudando também, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está ali num espaço de poder elevado, né? Assim, eu sou aqui e vocês estão aqui. Quando a gente nivela, quando você coloca todo mundo junto e consegue respeitar o espaço de cada um, entender que cada um é importante no processo, a coisa flui, a coisa funciona. Eu acho que foi exatamente essa sua forma de trabalhar também que fez com que o MP3 chegasse aonde já chegou, onde está, porque são quantos jovens, né, vocês já Nós já formamos mais de 17 mil jovens. Olha aí. Né? A gente tem o cinema que você falou, né? Esse cinema agora vai rodar com a Equatorial. A Equatorial comprou a proposta da gente também, através do CIEC, graças a Deus, muito obrigado, Equatorial. A gente tem uma escola, em parceria com a SEDUC, uma escola numa área muito complicada de violência. A gente está administrando essa escola, né? É o MP3 que administra, mas a escola é da SEDUC. Tem um projeto de inclusão digital aqui no bairro São Pedro. E a gente comprou 250 hectares de terra, né? Com a doação da Receita Federal, a gente fez a venda dos bens. Esse dinheiro a gente transformou numa fazenda, né? Para a gente trabalhar os jovens que são egressos do sistema penal, das mídias educativas, através da agricultura. E como é que está o processo? A gente já comprou a terra. Eu queria agradecer o amigo Elmano, porque ele, numa emenda, ele botou um trator para a gente, o trator já está lá. Quero agradecer também o Merlong Solano, que também botou um trator, vai chegar o trator, né, vai chegar o trator até o final desse mês, do mês de março.
Quero agradecer a Receita Federal, porque agora deu a segunda doação para a FUNACI e para a PAI, onde a gente vai fazer a escola lá, a escola agrícola lá no terreno que nós temos, que nós compramos. E, inclusive, queria lhe convidar que vai ser, o Bazar Solidário vai ser do dia 6 ao dia 11, agora de março, no Atlantic City, das 7h30 às 5h30. Que maravilha, o trabalho não para de jeito nenhum. Não. Então, assim, a gente tem muita gente que colaborou com a gente. Eu queria, né, quando você permitiu, eu queria agradecer as pessoas que ajudaram a gente. Por favor. Né? Começar aqui pela TV Meu Norte, que sempre contribuiu com a gente, sempre, o José Osmando e a equipe toda. Né? Isso é ótimo, agradecer a vocês. Deram visibilidade para o trabalho da gente. Quero agradecer aos sindicatos bancários, que foi o primeiro que ajudou a gente, o saudoso professor Marcílio, dono do Dom Barreto, que era o pai da gente, a Regina Souza, que foi uma das primeiras pessoas a ajudar a gente, o Simplício Mário, do Sindicato dos Bancários, né? O Elton Dias, também, que ajudou muita gente, o Eumano, o Merlão Solano, o Fábio Novo, o Átila Lira. O Átila Lira, gente fina com a gente, tratou a gente muito bem, foi um parceiro muito forte da gente, o saudoso Flávio Germano, não sei se você conheceu. Sim, conheci demais. Infelizmente a Covid o levou, mas foi outro parceiro. Era um amigo forte da gente. Então são as pessoas ser humano incrível. Com certeza. E foram essas pessoas que ajudam a gente. Que ajudam. Até parece assim que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo, elas procuram a gente, elas chamam a gente. Né, elas reconhecem o trabalho da gente. A gente estava falando, Júnior, sobre essa coisa de sempre a gente estar julgando, a gente sempre está falando, especialmente quando a gente fala do lado político, a gente também precisa mostrar o que é bom. É isso que eu ia dizer, eles não confundiram, eles não confundem. Sabe, eu acho que a gente precisa nos ajudar também, a gente precisa entender que nós também somos partes desse processo. Hoje eu sou gestora pública, eu estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. Eu sei o que é estar dentro de uma gestão pública. Por exemplo, é uma coisa que me deixa muito triste, é quando eu vejo que uma obra, por exemplo, vai ser inaugurada e que a população vai lá antes de inaugurar e detona aquela obra. Então, assim, tanta coisa que é feita para a gente, por que a gente também não ajuda a prefeitura, não ajuda o governo do estado, não faz a nossa parte, a gente também precisa fazer a nossa parte. Porque é muito fácil a gente julgar a vida do outro, é muito fácil a gente estar o tempo todo falando, especialmente falando mesmo sobre essa questão política, porque se a gente for parar para analisar, existem pessoas e pessoas e pessoas e pessoas, e todos nós erramos. Né? Para você ver, quando eu falei do Eumano, o Eumano estava no período eleitoral. Né? Quer dizer, independente de qualquer coisa, ele é parceiro da gente, ele é amigo da gente. O Átila Lira, a gente estava no movimento estudantil, ele estava do outro lado, a gente estava lado separado. Quando ele virou secretário de Educação, ele chamou a gente, ele teve a humildade de chamar a gente e falou, nós somos parceiros. O trabalho de vocês é muito bom, então a gente é parceiro. Então, quando a gente tem esse reconhecimento daquilo que a gente faz, é maravilhoso. Está acima da política, né? É por isso que você está aqui hoje, no Gente que Inspira, inspirando as pessoas que estão em casa. A ideia de trazer esse quadro para o programa Chega Mais foi justamente para contar histórias como a tua, Júnior, que nos inspira mesmo, que nos faz acreditar que a gente pode transformar o nosso país em um país melhor, que a gente pode transformar a nossa cidade numa cidade melhor, que a gente pode ajudar uns aos outros. Às vezes a gente fala assim, eu quero ajudar em alguma coisa, mas a gente não avança. Por exemplo, você falou sobre um bazar solidário que vai acontecer. Vou convidar também você que está em casa assistindo aí o programa para seguir lá o MP3, para fazer parte também dos projetos, para ajudar. Eles trabalham com essa reciclagem. Você que tem o seu lixo eletrônico, por favor, faça doações. Entregue para a gente. Entregue para eles, tá? Qualquer tipo de lixo eletrônico, celular antigo, computador, seja o que você tiver, ajude. Quer ajudar lá no Bazar Solidário, tá com peças de roupas que você não usa, tá lá na sua casa sem você usar, ajude também. Então, assim, sempre vai existir maneiras de você ajudar outras pessoas, tá? Então, não fica só ali na tua zona de conforto, porque quando a gente faz o bem volta pra gente. Deixa eu fazer outro agradecimento, Carla. A FUNACI, acho que você conhece. A FUNACI doou para o MP3 50 hectares de terra em Teresina, para que a gente fizesse... Mandar um abraço especial ao pessoal da FUNACI. Pois é, para que a gente montasse o assentamento dos venezuelanos. Então, a FUNACI doou 50 hectares de terra. Nós temos um serviço na Secretaria da Mulher chamado Florescer, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade. E a FUNACI é uma das nossas parceiras ali na Zona Norte. Pois é, o Paulo e toda essa direção. Quer dizer, nós temos vários parceiros. As pessoas, elas olham para o projeto, elas não olham com aquele olhar ou de fazer a crítica ou olhar político, não. Elas querem ajudar, elas querem se comprometer com a gente. E eu sempre falo que juntos nós somos muito mais fortes. É isso. Eu acho que o mais importante é ajudar o outro. Sim. O mais importante é você entender o outro. É o que a gente faz no trabalho da gente, a questão da empatia.
Você tem que ter empatia com o outro, você tem que sentir a dor do outro. Por isso que fica mais fácil para a gente que já sofreu, que já foi quebrado, né? Quando a pessoa pergunta assim, poxa, mas tu passou por situação difícil, eu digo, Deus estava me quebrando para ver se realmente eu era aquela pessoa que Ele estava preparando para fazer esse trabalho. Porque eu tenho 52 anos de idade, Carla, eu faço esse trabalho há 33 anos. E com muito amor, que quem te conhece sabe Pois é. disso. Eu queria até falar em amor, eu queria dar um beijo no meu filho, África Bambata, que está assistindo agora. Né? E tem o outro também, o Marcos Gavi. O África Bambata tem 13 anos e o Marcos Gavi tem 8 meses. Beijinho para eles também, tá bom? Obrigada, Júnior. Muito obrigado, Conte Carla. com a gente sempre aqui no nosso Como Chega sempre, não, é nossa casa. É sua casa, nossa por casa. favor. E muito obrigada a você que ficou com a gente até agora no nosso programa Chega Mais. Tem um